A todo o auditório conjunto da Gol FM e da FM Motores, como sempre, muito boa tarde ou boa noite, consoante a hora que vão ver ou ouvir mais um episódio do programa Motosport hoje. Eu chamo-me Joaquim Amadeu Santos e tenho, como sempre, a honra de ser o vosso anfitrião e desta vez, e uma vez mais, convido-vos a meter-nos num avião digital e irmos até essa lindíssima perna do Atlântico para conhecermos mais um dos craques madeirenses. Ele que começou a sua carreira nos ralis regionais, nos idos do final do ano de 2005, o ano passado sagrou-se vice-campeão da Madeira, chama-se Miguel Nunes, é um dos grandes craques do automobilismo madeirense, e eu diria mesmo do automobilismo nacional, e por isso, Miguel, quero-lhe agradecer a simpatia que teve em rapidamente aceitar este nosso convite para estar no Motosport hoje, e começo praticamente pelo fim, tenho feito isto nas últimas conversas. Agora que finalmente estamos desconfinados, tiraram-nos as algemas que o Covid-19 colocou na sociedade portuguesa, como fez na sociedade mundial, o que é que podemos esperar do Miguel Nunes em termos de foco para 2020? Vai ser pura e simplesmente o ataque ao campeonato regional? Boa tarde e obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui convosco. Bom, sim, nós para este ano fizemos uma grande aposta numa viatura nova, supostamente uma das melhores do segmento, com todas as condições. Uma nova equipa que está connosco, a Racing Factory, que no fundo começamos uma relação no final do ano passado quando tripulamos uma viatura deles alugada para a última prova, em que as coisas correram muito bem e, portanto, a partir daí começamos a pensar em 2020 e portanto, achamos que seria a melhor solução seria partir para um Skoda e com o apoio da Racing Factory e, portanto, este ano estávamos assim preparados, o Covid-19 veio, no fundo, atrasar tudo isto, atrasar o trabalho que já tínhamos começado a desenvolver, que felizmente já tínhamos feito alguns testes antes da altura do confinamento e, portanto, agora tentamos retomar um pouco o ponto onde tínhamos parado os nossos trabalhos, de maneira que estejamos na primeira prova o mais competitivos possível. Vamos ter logo para abrir um rally muito interessante com os melhores pilotos nacionais cá e, portanto, nós queremos dar o nosso melhor, além disso queremos também pensar no campeonato, portanto, aí estamos a tentar nos preparar da melhor maneira. Miguel, referiu muito bem, o Rally da Calheta quase que parece uma prova do CPR, porque praticamente os principais candidatos ao título nacional vão utilizar a Calheta para medirem forças e sobretudo testarem para o Rally Vinho Madeira, esse rally também sempre muito especial para vós. Os pilotos madeirenses que nos últimos anos, e sobretudo eu diria já quase há mais de uma década, que têm dado cartas na luta pela vitória do rally, tendo chegado a vários triunfos. O caso do Alexandre Camacho ultimamente tem sido sintomático. E por falar no Alexandre, pode-se dizer que é no Alexandre Camacho, no seu amigo Alexandre Camacho, que está também o seu principal adversário ao título madeirense? Neste momento, pelos projetos que estão anunciados, sim, é claro que o Alexandre é sempre uma referência, é sempre um piloto muito rápido, tanto ao longo do campeonato todo como no Rally Vinho Madeira. Nós temos conseguido travar algumas batalhas com ele e este ano estamos prontos para mais uma, portanto, mas podem aparecer outros. Há mais pilotos regionais que também são muito rápidos e que podem surgir, como o Pedro Paixão, o João Silva, são pilotos que também já demonstraram que conseguem ser rápidos na categoria R5, mas pronto, à partida estamos nós e o Alexandre na luta por aquilo que foi anunciado até agora. E é claro que para nós é sempre um desafio enorme, porque sabemos que o Alexandre é sendo muito, muito rápido. Este ano está também com um novo carro, que à partida é um carro também muito bom e com provas dadas, com uma equipa também muito forte, que é a Sports & You, e portanto penso que temos todos os ingredientes para termos um campeonato competitivo. Sim, vocês vão ser apoiados por duas das melhores equipas nacionais. A The Racing Factory, a mais recente, mas que foi uma espécie de pedrada no charco, há quem já lhe chame carinhosamente a Mini M Sport Nacional, e parabéns ao Luís Monteiro e ao Justino Reis pelo projeto extraordinário que estão a montar
e que tem já pilotos de grande referência, Armindo Araújo, que lidera o Campeonato de Portugal, o caso do Miguel, também a aposta num jovem açoriano, vão ter outros pilotos internacionais a correr fora de portas lusitanas no Campeonato Europeu, o próprio Luís Monteiro com a sua mini época desportiva, quando tem tempo para fazer ralis, e no caso do Alexandre, através da Sports NU, que tem a José Pedro Fontes a grande referência, mas que também se transformou nos últimos anos, e aqui poderíamos também juntar a ARC, numa das grandes equipas que Portugal tem, e que felizmente também está ao serviço dos pilotos madeirenses. Miguel, tendo começado a final de 2005, o Miguel ostenta já um palmarés verdadeiramente invejável. São 3 títulos absolutos, são vários títulos à categoria, são várias presenças no pódio final. Vamos agora contar, sobretudo àquele auditório mais jovem, como é que começou esta paixão do Miguel Nunes pelo automobilismo em geral. Na Madeira era quase impossível não gostar, porque manifestamente eu diria que o vosso São João, com todo o respeito ao grande São João que tem, é o Rally Vinho Madeira. Eu diria que é quase a Semana Santa de todos os madeirenses, e eu vivi isso já muitas vezes de forma muito emotiva. Mas como é que começou essa paixão pelos automóveis e depois como é que se deu aquele clique para se colocar ao volante, Miguel? Bom, a paixão é desde muito cedo, é desde criança. Portanto, a minha família acaba por ser toda um pouco apaixonada pelo desporto motorizado, os meus pais em particular. E quando eu era pequenito, os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, participavam numas rampas que se faziam um pouco artesanais, digamos assim. O meu pai sempre gostou de ter carros desportivos em casa e participavam nessas rampas que faziam com os carros deles do dia a dia, e participavam os dois. E portanto, eu enquanto bebê e criança acabei por viver um pouco isso. A paixão foi sempre crescendo e queria desde cedo me iniciar no karting. Não foi fácil, nessa altura depois, apesar dos meus pais gostarem, não me facilitaram muitas coisas, e acabei por conseguir ter um kart já um pouco tarde, já nos meus 16, 17 anos, em que consegui ainda fazer uma época cá, mas de uma forma muito amadora, e em que tive o azar de ter um acidente que me provocou uma lesão na coluna, em que eu tive que ser operado, e portanto isso fez, no fundo, arrefecer toda aquela emoção. E portanto, durante muito tempo, eu fui operado nos meus 18 anos, salvo erro, tinha 18 anos, e portanto não podia me meter em aventuras nessa altura, porque pronto, era muito novo e podia ter sequelas provenientes disso. Portanto, nessa altura acabei por no fundo me acalmar e perceber que não poderia ser esse o meu caminho, mas é claro que a paixão ficou sempre. Iniciei a minha formação académica, ausentei-me da região durante 5 anos, estive em Guimarães a fazer a minha formação, e depois regressei à Madeira, onde comecei a trabalhar, onde comecei a minha atividade profissional. E nessa altura, é claro que no fundo o bichinho começou a voltar a morder, consegui comparar, para mim um carro desportivo era o meu carro de dia-a-dia, portanto, e aquela vontade estava sempre lá. Curiosamente, por também gostar muito da modalidade, acabávamos por, cá na empresa, sermos patrocinadores de uma equipa, que era a Alcatim, na altura, e isso mantínhamos muito ligados à modalidade e acompanhávamos de perto. E de repente surgiu a possibilidade, a ideia de, então, por que não nós agora participarmos? E o meu irmão é que começou um pouco com essa ideia e teve a ideia de comprar um Citroën C2, e pronto, e na altura disse-me que ia comprar um carro para ele e que se eu quisesse que ele me emprestava o carro para eu fazer umas rampas lá de vez em quando. Eu comecei a pensar no assunto e pronto, e não queria de forma alguma, pronto, agradeço a amabilidade que ele teve, mas não era bem aquilo que eu queria, e queria também estar nos rallies a tempo inteiro como ele estava a planear. Eu felicito o irmão pela estratégia ao emprestar o carro para umas rampas que punha de lado o adversário, hein? Pois, mas não o irmão é um grande estratega, Mas depois acabámos, começamos a desenvolver a ideia e acabámos por comprar dois Citroën C2 na altura. Nenhum de nós tinha experiência,
comprámos os 2 carros em kit e juntamente aqui com os nossos mecânicos que trabalham connosco o dia-a-dia na empresa, começámos a montar os carros ali com muita calma, até que os carros, comprávamos os carros no início de 2005 e no final de 2005, a tempo das últimas 2 provas do campeonato, os carros estavam prontos. E, portanto, a nossa expectativa na altura era no fundo, matar a curiosidade, ver como é que era o desporto por dentro e estar ali, se calhar, um ano e depois vender os carros e acabou-se. Felizmente ou infelizmente as coisas acabaram por correr bem logo na primeira prova, os resultados começaram a aparecer e isso criou-nos no fundo, uma vontade de querer continuar. No ano seguinte já fizemos o campeonato na íntegra, mais a sério. Eu venci o troféu, o meu irmão ficou em segundo e, portanto, logo a seguir surgiu a hipótese de ficarmos com os Peugeot 206 Super 1600 da Peugeot Portugal. Na altura conhecemos o Sr. Carlos Barros, que nos ajudou muito, acabou por nos criar uma ligação à Total, que desde então foi nossa patrocinadora e acabámos por também criar uma relação comercial com eles. Com essa ajuda também conseguimos adquirir os carros, fazer uma época de Super 1600. Na época seguinte eu venci a categoria Super 1600. Depois consegui passar para o Super 2000 e depois por aí afora. E depois é aquilo que o seu palmarés diz, é impressionante, são 3 títulos absolutos, são vários títulos de produção, 2 rodas motrizes, são presenças no pódio. Curiosamente o Miguel é campeão absoluto da Madeira e eu tenho aqui obviamente a minha cábula em 2010, repete a dose em 2012 e em 2014, o que pressupõe que os anos pares são anos bem mais profícuos para si. Alexandre Camacho, cuidado que 2020 é um ano par, mas há aqui um hiato. Entre 2014 e 2019, o que é que aconteceu para a falta de troféus? Portanto, quando acabei o campeonato de 2014, havia aqui alguma indefinição regulamentar. Foi uma época em que estavam inseridos e ainda hoje estão, mas os Porsche na categoria RGT, mas sem as restrições RGT. Nós, portanto, na altura acabámos por ficar um pouco aborrecidos porque tínhamos que cumprir com a regulamentação FIA, ao passo que os outros carros não, e estava-se a tornar um bocado complicado. Depois surgia a hipótese de vender o carro, na altura era o Mitsubishi Lancer Evo 10 que eu tinha, e estava a sentir que não valeria a pena continuar a insistir naquele modelo, e na altura vendi o carro, e depois em 2015, 2016 e 2017 acabei por estar mais tempo parado, não tinha um carro próprio para correr. Recorri ao aluguer para fazer o Rally Vinho Madeira. Em 2015 fiz com o Ford Fiesta R5 alugado ao João Barros, em que terminei a prova na segunda posição. Depois em 2016 com outro Ford Fiesta R5 e terminámos na terceira posição. Em 2017 estreámos um Hyundai da RMC cá na Madeira alugado e estávamos na frente da prova a poucas classificativas do fim, quando um cubo da roda cedeu e, portanto, no fundo, criou-nos uma mágoa muito grande porque estávamos muito próximos de realizar o sonho que era vencer o Rally Vinho Madeira. E nessa altura, se calhar com essa emoção, acabámos por conseguir motivar todos os nossos patrocinadores para voltar em 2018 ao campeonato regional na íntegra, e aí conseguimos voltar com o Citroën DS3. E, portanto, depois no final do ano mudámos para o Hyundai, 2019 tivemos com o Hyundai e este ano abraçamos este novo projeto. Miguel, é mesmo assim muito importante para o coração e para a cabeça de um piloto madeirense vencer o Vinho Madeira? O Vinho Madeira, no fundo, nós estamos cá numa ilha, vamos andando aqui no nosso campeonato, um campeonato de provas pequenas, e o Rally Vinho Madeira é sempre aquela prova mítica que envolve toda a população, toda a gente vive muita prova, e como há pouco conversávamos, já cá esteve e sabe bem como isso é. E no fundo isso cria-nos ali uma expectativa, e depois durante muitos anos criávamos uma imagem dos pilotos que vinham de fora, que faziam grandes prestações, e que um piloto madeirense, eu lembro-me de ver com as classificações do Rally Vinho Madeira quando era
miúdo, em que primeiro os estrangeiros, depois havia uma luta grande para o melhor português e só depois é que vinham os melhores madeirenses. E nos últimos anos isso tem vindo a inverter e acaba por se tornar quase um sonho do madeirense chegar ao topo do Rally Vinho Madeira e no fundo sente que está a competir com pilotos de alto nível e isso, pronto, acaba por ser uma satisfação enorme. Eu lembro-me, ainda não fazia rallies, fui, por exemplo, no ano antes, ou 2 anos antes de começar a fazer rallies, de acompanhar a prova fabulosa que o Gian Domenico Basso veio à Madeira fazer com Fiat Punto, que estava a liderar a prova e aquilo para mim era algo inalcançável. Em 2017 eu estava a competir com ele, ambos de Hyundai, e eu estava à frente dele quando desisti, portanto, nós olhamos para trás e pensamos como foi possível dar uma volta tão grande e de repente sermos nós a podermos estar lá naquelas posições. E é lógico que isso para nós cria aquele desejo de vencer a prova. Não há quaisquer dúvidas de que a evolução técnica dos pilotos madeirenses, que sempre foram muito talentosos, basta ir aos tempos do grande Vítor Sá e de outros grandes pilotos que passaram pela Madeira, para saber que sempre houve rapidez. Talvez não houvesse tanto profissionalismo em termos de empenhamento, por vezes de foco. Já não digo pilotos profissionais, porque todos vós têm a vossa profissão, portanto não vivem, não têm um salário milionário para fazer rallies, nem coisa que o pareça. Ainda têm muitas das vezes de contar com os apoios das vossas próprias empresas para competir, mas o que se nota é que, sobretudo com esta categoria R5, há uma espécie de maior equilíbrio de armas. Concorda que também isto veio, de certa forma, vos retirar alguma da desvantagem que vocês tinham em relação aos pilotos internacionais? Sim, eu sinto que os carros são cada vez mais iguais, os pilotos têm cada vez mais acesso a toda a informação das marcas. Eu recuo um bocadinho, basta até a era dos Super 2000, que se calhar eram uns carros mais aproximados aos R5. Sim. E lembro-me de sentir que aí haviam diferenças maiores, que haviam os carros oficiais que já tinham evoluções que os privados não tinham. Portanto, e isto já numa fase final dessas grandes diferenças, quando mais para trás recuarmos, se calhar maiores eram as diferenças. Hoje em dia as marcas são muito abertas, a informação está cá fora, as pessoas têm que, no fundo, meter mãos à obra, trabalhar, encontrar as melhores soluções, mas eu não me posso queixar que se não conseguir ser competitivo não é porque não tenho acesso aos meios disponíveis para ter um carro competitivo, porque isso nós temos. Portanto, as equipas também se têm profissionalizado cada vez mais, as equipas nacionais, que, neste caso, que nos dão apoio, e portanto facilmente nós temos bom apoio técnico e know-how suficiente para conseguirmos explorar ao máximo uma viatura desta categoria e conseguirmos ser competitivos. O outro assunto que é sempre alvo de muita discussão, já não direi hoje em dia de polémica, é o facto de se achar que os pilotos madeirenses têm uma enorme vantagem no vinho Madeira porque poderiam conduzir de olhos fechados. As pessoas esquecem-se que, obviamente, se é verdade que o conhecimento do terreno, das condições atmosféricas, da tipologia de nevoeiro que aí de quando em vez em alguns sítios cai de repente, é uma vantagem. Miguel Nunes, vamos aqui no fundo também desmistificar isto aos espectadores que nos estão a ver e a ouvir. Nenhum piloto madeirense faz um vinho Madeira sem também seguir as notas. Claro, portanto, eu se calhar abordava de uma forma diferente. Eu acho que nenhum piloto consegue ser totalmente rápido sem ter um grande conhecimento do sítio onde está a passar, sem mentalmente conseguir visualizar uma curva antes de se atirar para ela. E claro que pode haver diversas formas de conseguir chegar a esse ponto. Os pilotos do Mundial têm métodos de trabalho completamente diferentes e são profissionais para isso, para chegarem a esse ponto. É claro que nós aqui conhecemos muito bem as estradas, isso é óbvio, não o podemos negar, como da mesma forma que os pilotos nacionais que são mais rápidos cá na Madeira também o conhecem tão bem como nós. Portanto, não há cá segredos quanto a isso.
há pilotos nacionais que não se conseguem entender muito bem com a Madeira porque não conseguiram chegar a esse ponto, e há outros que conseguem estar em pé de igualdade connosco e nesse aspecto, e aí as coisas são muito disputadas. Agora, é lógico, e eu já senti isso, já fiz provas fora da Madeira, se nós chegarmos a um sítio que não conhecemos, onde apenas passamos 2 ou 3 vezes por notas, não conseguimos ser rápidos, nem os outros pilotos nacionais também o conseguem, que também conseguem ser muito mais rápidos do que nós lá, porque o conhecimento deles também é muito maior do que o nosso, e acho que isso é... O que torna a necessidade de aprimorar as notas que tira, porque o seu navegador não vai ao lado a passear e a ver a sua condução. Vai a ser também um elemento muito ativo. Claro, nós, portanto, quando o conhecimento é grande, também a exigência é muito maior, e os pormenores todos das notas fazem também a diferença. Portanto, não deixa de ser importante. Eu não conseguiria ser tão rápido sem o meu navegador durante qualquer prova cá. Portanto, podemos estar se calhar num nível diferente de conhecimento, em que se calhar damos prioridade a outros pormenores que um piloto que não tem esse conhecimento não o consegue ainda, porque tem que primeiro perceber se é para a direita, se é para a esquerda, se é mais fechado ou se é mais aberto. Até hoje, apenas 2 grandes pilotos dos nossos 2 arquipélagos lograram também chegar a esse grande sonho que é ser campeão nacional. Falo do madeirense Bernardo Sousa e falo do açoriano Ricardo Moura. Está aí também esse sonho de um dia poder montar uma época, ou 2, ou 3, porque, como diz, há que também começar a ganhar um conhecimento maior dos ralis para realmente conseguir andar a fundo e andar a lutar pelos títulos. Está aí nesse coração, essa vontade de um dia também lutar pelo título nacional? É lógico que eu gostava, mas tenho que ser realista e sei que na fase em que me encontro da minha carreira, da minha atividade profissional, também da relação familiar, não é fácil. Algo de extraordinário tinha que acontecer na minha vida para que de repente isso fosse possível. Sinto que ainda não estou velho para isso, e se tivesse essa oportunidade para me dedicar a 100% a um campeonato nacional, não digo que seria logo tão rápido como os mais rápidos, mas podia me aproximar aos poucos, mas dificilmente o conseguirei fazer, tenho noção disso. Portanto, é difícil para mim conseguir despender o tempo necessário para fazer o campeonato regional, muito mais para fazer provas fora daqui, ainda mais difícil. Tenho esse sonho, se calhar, para um dos meus filhos, ou para os meus 2 filhos, que um deles já está a iniciar no karting, e se eu puder ajudá-los no fundo, a terem uma carreira também fora daqui, no fundo, da zona de conforto, aí sim já poderá ser mais possível, porque tem um horizonte de tempo muito maior. Como tem sido essa experiência de pontualmente competir fora da Madeira, Miguel? Bom, as experiências que tivemos foi mesmo para conhecer. Tinha um desejo enorme de experimentar conduzir em cima de terra, que nunca o tinha feito, mas foi difícil porque não tivemos a oportunidade de preparar as provas como deviam ser. Portanto, eu sem nunca ter conduzido 1 metro em cima de terra, fui fazer o Rally de Mortágua, fazendo apenas um teste de 20 km antes do Rally, para perceber o que era a terra e ir para a prova, com 2 passagens por troço de reconhecimentos que foram feitos com um Mini, e que tivemos que ir com muito cuidado para não estragar o carro. E, portanto, claro que não tínhamos rapidez suficiente para andar ao nível dos mais rápidos, mas ainda assim ficámos satisfeitos. Conseguimos, por exemplo, em Mortágua um 6º lugar com o Ford Fiesta R5, portanto acho que não foi muito mal, atendendo a todas as nossas limitações. Claro que gostava pelo menos de, uma vez que, como referi, não será fácil ambicionar um campeonato com condições para lutar pelos primeiros lugares, mas gostava pelo menos de ter mais alguma oportunidade para aprender mais alguma coisa em terra, ou num rally qualquer diferente fora de cada região. Vamos ver.
E nos próximos tempos está programada alguma vinda cá, seja um Rally de Terra ou um Rally de Asfalto, se não este ano em 2021, ou ainda este ano? Para já não temos nada programado, nós tínhamos, no fundo, temos o nosso programa definido para o campeonato cá, portanto foi um investimento grande, todos os nossos patrocinadores para conseguirmos evoluir para o Skoda Fabia R5 Evo, e portanto não é fácil termos margem de manobra para conseguir fazer mais alguma prova além daquilo que está programado cá, mas pronto, de repente pode surgir uma oportunidade, não sabemos. Planeado não está, mas é possível que possa surgir alguma oportunidade. Este ano é o ataque ao Tetra, quer chegar ao seu quarto título madeirense, e pergunto-lhe, ainda vamos ter o Miguel Nunes por muitos e bons anos aos comandos de um carro de rallies? Não sei, por minha vontade sim, mas não depende só da minha vontade, portanto, ao nível que nós chegamos, não é fácil manter este tipo de projetos vivo, nós precisamos muito dos nossos patrocinadores para o conseguir manter, portanto, enquanto eles acharem que nós somos uma boa aposta e conseguirem nos manter os apoios, sim, farei todos os esforços para me manter em competição. No dia que não for possível e que não houver apoios, tenho que me render e aí me concentrar 100% no meu papel de impulsionador de carreira dos meus filhos e tentar viver o desporto automóvel de uma outra forma. Miguel Nunes, quero-lhe agradecer toda a simpatia e a disponibilidade que teve para estar no Motosport hoje. Desejar-lhe uma excelente época 2020 e, se tudo correr bem, vamos nos cumprimentar e vamos conversar já ao vivo na próxima edição do Vinho Madeira, porque a Ventures e a Gola FM vão envidar esforços para podermos estar presentes neste rally, que vai ser também um rally muito importante para o recomeço, quer do Campeonato de Portugal de Rallys, quer, obviamente, para o recomeço do Campeonato de Rallys da Madeira. Um forte abraço para si, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, um grande abraço. É o fecho de mais uma emissão do Motosport hoje. Joaquim Amandio Santos assinou esta emissão e gostei muito de a assinar, sobretudo por ter contado com o Miguel Nunes, um dos grandes craques, tricampeão regional da Madeira e um dos pilotos que está na linha da frente na luta pelo título madeirense de 2020. Este programa, como sempre, teve o grande Armando Leitão a fazer a edição de vídeo e o não menos grande Paulo Seabra a cuidar como ninguém da sonoplastia. Um abraço ao auditório da Gola FM e da V Motores e até ao próximo episódio.